6, o nome santo, era um amigo íntimo dele. Porque Deus, aleluia, conhecia a vida de Daniel. A Bíblia nos relata, nos deixa dizer que Daniel, ele tinha uma vida digna ao Senhor. Uma vida, aleluia, de pureza. Uma vida, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, que não tinha como você falar de Daniel. Porque a Bíblia relata, aleluia, que Daniel, no meio desses príncipes, aleluia, desses presidentes que foi levantado por Dário, ele era o único, aleluia, que não se prostrava nada. Ele é o único, aleluia, que não fazia nada, aleluia, sem a vontade do seu Deus. Então ele foi, aleluia, subindo, ele foi crescendo, aleluia, perante a presença do Senhor. Porque a Bíblia também, aleluia, nos diz, louvado seja o nome santo do Senhor, que ele orava 3 vezes ao dia no seu quarto. Meu Deus. Então não tinha ocasião nenhuma para esses homens, aleluia, acusar Daniel. E a Bíblia relata, aleluia, que quando esses homens, aleluia, viram, não tinha como eles parar Daniel, não tinha como eles segurar Daniel, porque Daniel, aleluia, era um homem justo. É verdade. Eles falaram: olha, não tem jeito nenhum de nós atacar. Como nós vamos fazer? Vamos procurar, aleluia, na lei, aleluia, do Deus dele, na religião dele, falando o popular. E é assim nos dias de hoje. Louvado seja o nome santo do Senhor. As pessoas procuram acaso para nós. É verdade. As pessoas acham, aleluia, apontar na vida. E nós entendemos, eu não sei, aleluia, tanto isso aqui, eu já sofri isso. Quando a pessoa começa a falar, aleluia, você vai equivocar, mas você não é crente. Meu Deus, é desse jeito. Mas você não serve um Deus. As pessoas, aleluia, acham ocasião, aleluia. E a Bíblia aqui nos fala, aleluia, que eles não acharam, né? Vamos atacar a religião dele. Então fizeram veredicto, olha. Chegaram, se ajuntaram todos eles, foram até o rei. A Bíblia relata que os presidentes e os príncipes, aqueles que faziam parte junto, chegaram até, aleluia, rei Dário e disse: olha, rei Dário, nós se juntamos aos governadores, aos prefeitos, e chegaram a um consenso, aleluia, que na altura de 30 dias, ninguém pode adorar nenhum Deus, nenhum homem, nem a mulher, aleluia, se não for o Senhor. E nós vemos hoje, irmão, aleluia, e hoje, o povo evangélico, vou falar o povo evangélico, não vou falar os outros, o povo evangélico adora qualquer coisa. Meu Deus, falou tudo. Hoje em dia, nós não temos servos, mas temos seguidores. Eita Deus. É, Deus, dessa maneira. É desse jeito. Aleluia, nós temos seguidores, não temos servos. Dessa Mas maneira. porque, aleluia, fulano é bom, aquele não é bom. Ciclano é bom, aquele não é bom. Aleluia. Mas a Bíblia nos relata, aleluia, que eles se ajuntaram e falaram: olha, vamos só adorar o Senhor. Só o Senhor nós vamos adorar. Maravilha, Jesus. E a Bíblia relata que o Dário, rei Dário, ele falou: sim, vamos fazer isso. Aleluia. A Bíblia não está escrito se o rei Dário sabia que Daniel orava ou não orava. A Bíblia não está escrito, aleluia, louvado seja o nome santo, se Dário sabia da vida de Daniel, não. Ele conhecia Daniel como um homem justo. Eita Daniel, aleluia, como um Deus. homem digno. Aleluia, mas não sabia, aleluia, a vida de Daniel. Não Eita conhecia essa particular. glória. O que eu quero dizer nesta noite é: Deus nesta tarde diz, aleluia, muitos podem apontar, aleluia, mas não sabe da sua vida, não conhece a sua vida, não sabe o que você passa. É verdade, Jesus. Fala aí, Deus. Aleluia. Dessa maneira. Aleluia. E quando se juntaram, repare, Medo. tudo bem, vamos fazer. Mas uma coisa, aleluia, eles pensaram: olha, somente ele assinar pode rasgar. É, Jesus. Hoje em dia,
mais fácil se confiar numa palavra do que numa assinatura. Estou falando. Mas com um amigo, um colega, nós vamos se confiar numa palavra do que numa assinatura. É verdade. Por isso, aleluia, naquela época não era somente, aleluia, a assinatura do rei, mas sim, ele tinha que carimbar com o seu anel. Eita, E a Deus, Bíblia é forte, relata, Jesus. aleluia, que ele, depois de assinar, ele assinou, aleluia, ele carimbou com o seu anel. E a Bíblia relata que aí, ó, não tem revogação, está falado, está falado. Aleluia. Mas uma coisa que me chama a atenção, esses que acusaram Daniel, Eita, eles glória. sabiam do momento certinho. Eita, Deus. Irmão, Deus tremendo, é tem um maravilhoso. ditado que fala, Ele- não é ditado, é verdade isso, irmãos. Se você pensar, só Deus sabe. É Mas verdade. se você abrir a sua boca, só surrando, o inimigo, eu não falo o nome dele, o inimigo fica sabendo. É verdade. E a Bíblia relata, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Eita, Deus, obrigada, Que eles Jesus. marcaram o dia certinho, mano. Obrigada, Eu Senhor. creio que foi uma reunião secreta. É, Hoje não Jesus. pega aí. Hoje não está. E a Bíblia fala, aleluia, que no momento certo, eles acharam Daniel orando. Como que podia Aleluia. ser? A Bíblia relata ali, irmão, aleluia, que Daniel ele orava 3 vezes no dia. Ele abria a sua janela, aleluia, para Jerusalém. Ele orava ali, pastor irmão. Ele orava ali. Como conseguir? Será que ele estava do lado de fora da janela? Será que ele estava do lado de dentro da janela? Eita, Deus. Não tem explicação. Verdade. Aleluia. Mas uma coisa, aleluia, tem explicação. Deus sabe de todas as coisas. A Aleluia. Bíblia fala, aleluia, que o coração de Daniel era puro, Verdade. sem mancha. Verdade. Aleluia. Era bom mentir. Aleluia. E hoje é o que nós procuramos, aleluia, a ser a presença do Senhor. Verdade. Mas não é fácil, meu pai. Como foi falado aqui, é luta, é prova todo dia. A gente que trabalha com um monte de gente, por Meu nós Deus. acontece, né, meu irmão? Aleluia, mas nós não. Alguns aqui não. Irmã, toda vez tem alguém, olha, parece que é enviado. É verdade. Aleluia. Quando ele não vai, manda um secretário. Aleluia. Então é difícil, irmão, muitas das vezes. Eita, Deus. Aleluia. Quando você vai abrir a boca, Verdade. você demora. Vai É de como eu baixo. digo, você não é evangélico, É. você não pode debater, você não pode discutir. É, Deus. Aleluia, você não pode falar isso. Aleluia, é por aqui, irmão. Tem hora, chega por aqui. Verdade. A Glorinha, cada quinta-feira ela é por tudo. Aleluia, ela vem como que é lá, é difícil. Vai briga com eles para deixar limpo o irmão, vai é duro, irmão. Não tem jeito, irmão. Aleluia. Verdade. Então, irmão, é difícil. Então nós vemos aqui na palavra de Deus que o rei Dário, aleluia, ele fez conforme eles queriam. Estava do jeitinho que eles queriam, da forma que eles queriam. Só que eles esqueceram, aleluia, que Deus, aleluia, que Daniel, ele não pode. Nós podemos vacilar um minuto. Aleluia, podemos entrar em prova, podemos entrar em luta, aleluia, em dificuldade, aleluia, mas nós sabemos, aleluia, que Ele fez. Glória a Deus. Ele vai nos dar. Aleluia, tanta dificuldade, tanta luta, tanta prova, mas não chega nem um pouquinho como Daniel. Não só Daniel, como os profetas da Bíblia. Irmãos, quando eu começo a ler a Bíblia, eu fico encantado de ver. Irmã, meu Deus, eu paro e analiso, aleluia, a cada profeta, meu Deus, que pode. Irmão, pisa no carro do crente hoje, pisa no pé dele, você vai ver, você vai levar um chute na canela. É desse jeito. É dessa maneira mesmo. Não tem como, lá não. É, Lá, Jesus. aleluia, eles eram provados de morte. Uns, aleluia, morreram de cabeça para baixo, outros crucificados, outros foram jogados no óleo quente, outros foram jogados na fornalha. Meu Deus, é verdade. Irmão, você não vê nenhum momento,
aleluia, a Bíblia dizer, fala, olha, aqui o profeta reagiu, matou 30, matou 40, reagiu, não foi. Na mão de Deus. Todos que partiram foi na mão de Deus. Glória a E a Bíblia relata, aleluia. E quando esse decreto chegou, aleluia, a Daniel, ele foi orar. Ele não mudou a rotina dele. Glória a Deus. Aleluia. E quantos hoje mudam a sua rotina? Se você trabalhar numa empresa, aleluia, que o patrão não é crente, fala, ó, aqui eu não quero que ora. Você não vai orar. Olha, aqui eu não quero que faça isso. Aleluia. Você não faz. Por quê? Aleluia. Porque hoje, aleluia, nós temos tantas coisas para fazer no nosso trabalho, aleluia, dinheiro, aleluia, o nosso salário, que a primeira coisa que vem é a nossa família. Você pensa, ah, misericórdia, irmão. Não, é verdade. Primeira coisa que você pensa, olha, eu tenho, aleluia, meus deveres em casa, eu tenho minha esposa, eu tenho minha filha, aleluia. Então não tem como, aleluia, eu perder esse emprego. Eu louvo a Deus, aleluia, que meu patrão é evangélico. Tem até uma igreja lá, todo. 3 vezes agora, né? 3 vezes. 3 vezes por mês, nós temos culto lá. Louvando a Deus, agradecendo a Deus por mais um mês. Mas é assim, a vida do crente hoje é assim. E nós temos olhado, aleluia, muitos crentes, aleluia, não estão seguindo a Deus. Verdade. Não estão indo atrás de Deus, aleluia. Mas viraram seguidores. Aleluia. Esse dia atrás eu estava indo buscar, aleluia, minha filha. Ela estuda até as 9h20 da noite, eu vou, saio de lá e vou buscar ela. E eu passei em frente de uma congregação, não vou citar o nome, aleluia, que é falta de ética. E eu escutei a pastora dizer, olha, se Deus, aleluia, não te revelou hoje, venha sexta-feira. Meu Deus. Eu falei, meu Deus, Deus está avisando o dia que Ele vai revelar a sua vida. Irmão, a maior revelação está aqui, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu falando que Deus não pode usar um irmão, levantar e dar boca. Não, não. Deus pode fazer. Deus levanta um e vai até você. Deus, aleluia, não tem, aleluia, compromisso com todos. Aleluia, Ele tem compromisso com um, dois. Mas nós estamos vivendo uns dias difíceis, rapaz. Verdade. Aleluia, eu tenho uma filha de 15 anos. Aleluia, ela louva a Deus. Só que ela, irmã Rosane, agora a Rosane, ela é que nem eu quando eu cheguei na igreja. Pensa que é uma pessoa difícil. Só que ela não discute, por ela ter 15 anos, ela guarda e vem falar para mim. Aleluia. Pai, você acha correto isso? Eu falo, Bia, quando ela anda Bia, não é assim. Eu também era que nem você. Tudo eu queria, aleluia, resposta. Mas nem tudo tem resposta. E eu falo para ela, Bia, você vai amadurecer. E vai chegar que nem eu e sua mãe aos 19 anos na igreja. Aleluia. Aí você vai começar a pensar que nem tudo você deve ter só pouco. Tem que esperar em Deus. Verdade. Ah, pai, não vai ser tudo. Amanhã você não vai parar em igreja nenhuma. Eita Deus, fala. Não adianta, toda a igreja tem os seus problemas. Verdade. Toda a igreja tem as suas dificuldades. Verdade. Toda a igreja tem aqueles que parece que é mais chegado. Deus. Da igreja. Verdade. Todas as igrejas. É assim, é desse ponto. Ah, pai, eu não entendo. Eu falei, então, pai, vai explicar. Aí eu chamo a mãe dela, vai sempre começa a explicar para ela. Aleluia. Então, é assim. Quando eu cheguei na igreja, o irmão também lembra. Eu cheguei, o irmão estava lá, meu irmão. Eu era uma pessoa difícil. Nem tudo eu queria aceitar. Nem tudo era para mim. Hoje, pensa nisso. Eu falo para o pastor Paulo, você pegou um crente, cara. Pegou um crente, eu não sou Glória a crente. Deus. Glória a Deus. Tranquilo. Aí eu e minha mulher, ela subia, ela falava lá no perdão, cachoeirinha, nós subia. Ela ia daqui lá em cima falando, pelo amor de Deus, me arruma briga com a pastora, não me arruma briga com a pastora. Chegava lá, a primeira coisa, o irmão
perguntava dele para mim, eu já levantava e levava para cabeça. Então é assim. Aleluia. E aqui a palavra de Deus fala deste homem que era completamente diferente de mim. Aleluia. Era um homem sábio. Aleluia. Não fugia da sua responsabilidade. Que a responsabilidade dele, aleluia, ele tinha consigo. Era eu orar 3 vezes por dia. Era eu buscar a presença de Deus 3 vezes por dia. Aleluia. E a Bíblia fala que quando esses homens pegaram ele, porque ele era o rei, olha, rei. Está acontecendo isso já sabe. Você não assinou o decreto? Assinei. Então, sabe aquele homem trazido, que foi pego como escravo, trouxeram ele para cá, Daniel? A Bíblia não relata, eu creio que ele levou um susto. Daniel, nós pegamos ele orando. Eita Deus, Mas a aleluia. Bíblia fala que antes de ele falar alguma coisa, ele falou: olha, só o seu decreto não pode ser revogado. O seu decreto não pode voltar atrás. Ele fala: chama Daniel, traz Daniel. A Bíblia relata que eles traz Daniel. Glória a Deus. Sabe o que o rei fala para ele? O rei fala para ele: olha, Daniel, eu creio, espero que o seu Deus te livre da próxima. Ele fala isso. Porque nós hoje, nós entramos na cova todo dia quase. Verdade. Você não é na casa, pelo trabalho. Todo dia nós passamos uma grande dificuldade. E a Bíblia relata que eles pegam Daniel, eles vão até a cova. Eu creio que a Bíblia está escrito, irmãos. Eu creio ali, irmão, que quando eles foram levando Daniel, o soldado, o rei, aqueles homens que acusaram Daniel, eles foram tudo atrás. Eu creio que eles estavam tudo sorrindo, falando: agora eu peguei o rei. Agora eu quero ver como vai Eita ser. Deus. Porque é assim na nossa vida. Quando acontece alguma coisa de ruim na nossa vida, nem quando aquele que bate nas nossas costas. Eita Deus. Verdade. Quero ver como vai se livrar disso. É, Jesus, é desse jeito. Essa aí é forte, agora eu quero ver. Tem todos que batem nas nossas costas, é nossa vida. Verdade. Outro dia eu falei com um rapaz que trabalha comigo, eu estava conversando com ele, ele falou: mas aqui nós somos todos amigos. Eu falei: não, aqui nós somos todos amigos. Lá fora, se quiser ser meu irmão de igreja, nós somos. Mas boa tarde, bom dia. Irmãos, você tem que colocar o que engolir. Verdade. Não adianta você querer engolir, aleluia, falsidade. Não adianta você querer engolir, aleluia, você vê que a pessoa não está falando a verdade. Discutir você não pode, não vai na lei do seu Deus. Você não pode falar. Você não Aleluia, pode Jesus. falar. Você não pode fazer isso. Verdade. Então o que você fala? É verdade. A verdade é assim, nós temos colegas de trabalho, lá fora não resolve. Somos irmão ou conhecido. É assim que tem que ser. Mas a Bíblia relata que eles foram tudo batendo pau. É verdade, não? Perdão. A Bíblia não está escrita, dizendo que eles foram tudo sorrindo, contentes, vendo a queda de Daniel. Aleluia. Mas quando, aleluia, Daniel chega até a porta, eu creio que ele já foi orando no pensamento. Eu creio assim, ele dizia para o Senhor: o Senhor conhece a minha vida. O Senhor sabe que eu não pequei contra o Senhor. Também eu vou contra o rei. Mas está nas tuas mãos, o Senhor faça a tua vontade. Eu acho que ele falava isso em pensamento. E a Bíblia relata que colocaram ele lá na cova dos demônios. A Bíblia relata, aleluia, que eles colocaram uma pedra e tamparam. E também diz a Bíblia que, aleluia, ele voltou para o palácio. Ele dispensou os músicos, ele quis ficar no seu quarto sozinho. Aleluia, ele estava agoniado. A alma dele agoniada, porque ali estava um amigo dele. Aleluia, uma pessoa que ele queria muito bem. É difícil, irmão. Quando a gente pega amor numa pessoa, a gente vê a pessoa sofrer. A gente vê a pessoa passando uma dificuldade e você não pode fazer nada. Você não pode estender a mão. Você somente pode dar a mão e falar: olha, Deus é contigo só. Aleluia, é difícil para a gente. Mas tem pessoas que estão aqui hoje, eu não sei como está o seu coração, mas está pensando em alguém. E Deus está falando: faz, eu guardo comigo. Aleluia, quando eu fiz isso com Daniel, aleluia, eu faço, aleluia, ainda. Deus não mudou, o que mudou foi nós. Aleluia, Deus não
mudou. Quem mudou foi eu e você. Aleluia, muitas das vezes da nossa atitude. Mas Deus, ele permanece o mesmo. Aleluia, sempre vai ser o mesmo. Aleluia, jamais ele vai mudar até, aleluia, na vida dele na terra. E a Bíblia relata, aleluia, que Dário, ele se afligiu muito no coração. Mas depois de tudo isso, amanheceu o dia. A Bíblia relata que Dário não conseguiu dormir. Imagina um rei não conseguiu dormir por causa, aleluia, de uma pessoa. Aleluia. E a Bíblia relata que ele vai correndo. Ele chega e dá 3 gritos: Daniel, Daniel, Daniel. Daniel responde: vive o Senhor para sempre. Daniel, aleluia. O rei disse: tira a pedra. Ele tira a pedra, Daniel sai. Ele fala assim para o rei Dário: não foi achado nenhum. Glória a Deus. E nem tão pouco contra o Senhor. Isso tinha 30 anos. Glória a Deus. Uma vida com Deus. Naquela época, o povo vivia bastante. 80 anos. Como é o nome dele? Vai lembrar? 100 anos? Cento e pouco. Aí o mano vai aguentar isso. Rapaz, 49 anos. Uma vez, meu. Então, 80 anos, uma vida com Deus, uma vida, aleluia, consagrada ao Senhor. Eu fico olhando, aleluia, para a minha vida, para a minha filha, os jovens que entraram trabalhar comigo. Eu olho para aqueles jovens, meu Deus, será que vão aguentar todo tempo assim? Muitos já saíram, não aguentaram, muito pouco. Como que vai ser essa vida? Irmão, eu escutei um irmão uma vez falar, eu falei: misericórdia. Hoje eu não falo misericórdia. Jesus tem que voltar logo. Tem que voltar logo. As coisas ficam cada vez mais difíceis. É difícil você servir a Deus. Aleluia. Você vê tantas coisas, você ouve tantas coisas, que você não sabe mais o que é. Porque é Deus que é Deus. Aleluia. E a Bíblia relata, irmão. Aleluia. Daniel fala para: olha, Deus ele enviou um anjo lá. Enviou um anjo lá. O livro fala assim que Deus enviou o anjo, aleluia, e fez os leões jejuar. Isso, meu irmão, aleluia. E alguns ainda falam que ele serviu de travesseiro para Daniel. Aleluia. Irmãos, se nós for falar desses leões, eu fico explicando. Naquela época, o leão não era leãozinho, não. Era um baita de leão. Eles pegavam aqueles leões, uns eram os caçadores, caçavam. Outros, aleluia, pegavam, aleluia, para jogar as pessoas, para ser devorado. Então não era. Hoje em dia, você olha os leão aí, eu acho que estão dando hormônio para eles, não é possível. O leão era brincadeira, ele não era leão, porque lá era o outro homem. Louco? Então, irmão, a gente olha, a Bíblia relata, aleluia, que Deus ele livrou Daniel mais uma vez. Tirou, aleluia, tudo, aleluia, aquilo que os homens usaram Daniel, apontaram Daniel. Aí Daniel mostrou que ele era muito coração. Nós temos que ser assim, muito coração. Eu sei que é difícil. Como é difícil hoje a gente ser com o coração, ser bondoso, mas nós temos que ser. A Bíblia, aleluia, nos ensina isso. Daniel, aleluia, eu creio, aleluia, a Bíblia relata que o rei falou: joga todos os acusadores de Daniel, as suas famílias, as suas esposas, seus filhos. Eu creio que se perguntasse para Daniel, Daniel fala: não precisa jogar não, rei. Mas não perguntou, jogou todos lá dentro. Por quê? Porque o coração do homem, aleluia, tem que ser bondoso. Não adianta nós termos amargura no coração. Mas eu não gosto daquela irmã. Vamos fazer na igreja. Meu Deus. Nós estamos perdendo tempo na igreja. Eu não gosto, aleluia, da minha irmã. Se eu não gosto do meu irmão, eu tenho um problema, vai pedir perdão. Jesus. Se humilha. Se humilha. Jesus que quer. Aleluia. Mas eu tenho meu ego. Que ego, irmão? Não Eita, existe ego. Aleluia.
tem que existir dentro de você é o amor. Eita Deus! No seu coração, com seu irmão, com a sua irmã. Aleluia, fala, olha, tivemos um problema, mas eu quero pedir perdão. Isso não é digno, nós congregarmos juntos. Aleluia, entrar na casa do Senhor, orar junto, tomar a Santa Ceia. Aleluia, porque a Santa Ceia, irmão, aleluia, é algo, aleluia, maravilhoso. Mas como você vai tomar uma Santa Ceia, aleluia, de mal com o seu irmão, de mal com a sua irmã? Ah, Senhor, aleluia, eu tomo dessa Santa Ceia, me perdoa tudo mal que eu fiz. Toma, cálice, toma. E o irmão e a irmã? É Jesus. Aí vem outra ceia, aleluia, eu como meu pão, tomo meu cálice, passa direto. Não, aleluia, quer que eu diga uma coisa que o Espírito Santo colocou no meu coração? Naquele dia, aleluia, naquele dia, você vai prestar conta. Naquele dia, aleluia, você vai querer, aleluia, o Senhor vai, aleluia, tocar a trombeta, aleluia, você colocar o pé, ele vai olhar para você, eu te conheço, apartai-vos de mim, aleluia, o Senhor está falando, ele se humilha, pede perdão, quem vai ganhar não é a sua irmã, não é o seu irmão, mas é você, aleluia, é eu, aleluia, glória a Deus, Senhor. Deus se tremenda, aleluia. Estamos vivendo isso na face da terra. Muitas das vezes nós entramos na congregação e não olhamos para o lado. Eu cumprimento a irmã Fátima, eu tenho com minha mãe. Eu falei, mãe, tu nunca olhou. Quando eu cheguei ali na minha jardim, aleluia, ela me abraçou e disse, é meu filho. Ela tem quantos filhos? Filha. Tem 4 filhos, não tem nenhum filho. Falando, sou eu aceito. Glória a Deus. A minha faleceu. Aquela ali é mãe do Hélio. Então, irmãos, aleluia, não adianta eu chegar e lá e cumprimentar a irmã Fátima e a irmã está do lado dela, aquela ali, não tem muita amizade, minha irmã, agora não. Ela fica no canto dela, meu, não. Você quer ver uma igreja crescer, irmãos queridos? Aleluia. Quer ver uma igreja crescer, não somente de quantidade, mas espiritualmente falando? Aleluia. Começa a fazer as coisas em união. Aleluia, se une, aleluia, todos. Aleluia. A pastora chama uma vez cá, Roseli, vamos fazer. Irmão, vamos chamar o resto. Eita glória! Aleluia! É isso, irmão. É o que falta nas igrejas hoje em dia. Não é só aqui, aleluia. Aleluia, em todas as igrejas, aleluia, tem isso. Tem a divisão. Aleluia, não tem que ter divisão em lugar nenhum. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Deus, aleluia, nesta tarde, ela quer união. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. E a Bíblia relata que todos foram jogados ali na E a Bíblia fala também, aleluia, que antes deles caírem, o leão pegou do alto. Você imagina o tamanho do leão. É o que eu falei, não é pequeno não. Ele apoiou do alto, mascarou tudo. E a Bíblia fala que, aleluia, o rei Davi chegou, aleluia, a todos os presidentes, que sobraram, né? Os que sobraram. E falaram, vamos levantar a terra. Todos nós vamos adorar o Deus verdadeiro. Aleluia! Todos nós vamos adorar o Deus de Daniel. Glória a Deus. Aleluia. Isso, essa mensagem de hoje foi para mostrar, aleluia, que naquela época tinha pessoas, profetas, homens de Deus, Verdade. mulheres de Deus com mistério, e vários outros profetas, que eram, aleluia, como se diz assim, sem mancha nenhuma. Glória a Deus. Sem mancha nenhuma. Não tinha como se acusar. Por isso hoje, irmão, as pessoas acusam. Aleluia. Mas tem que ter prova. Verdade. Tem que ter prova. Desse Você jeito. acusou? Fala. Eita Não Deus. adianta você mandar recado. É verdade. Aleluia. Não adianta. Deus, Ele conhece o meu e o seu coração. Deus conhece o acusador e conhece aquele que está sendo acusado. Verdade. Então, nesta tarde, fique com essa palavra no seu coração. Obrigada, Jesus. Começa a mudar as suas Essa posturas. palavra. A nossa postura, né? Nossa. Eu dei a palavra para mim primeiro, eu também. Nós temos, aleluia, mudar a nossa postura. E dizer que Deus, que Daniel,
é o único soberano na face da terra. Glória a Deus. E a salva nossa. Glória a Deus. Pastor também Danival, que veio aqui nos visitar nessa tarde, as obreiras, a doutora, missionária, Deus abençoe. Cada convidada, a igreja, jovem que dançou. Glória a Deus. Amém. As futuras missionárias, pastora do amanhã, né? Futuro pregadores, né? Porque nós somos assim, uma geração vai, a outra vai levantando outras, e é assim, né? Eu costumo falar sempre com o obreiro Vanderlei, a nossa geração está indo embora. Ele fala, a minha não, pastor, a minha está indo. Mas, amado, temos uma tarde de bênção já é assim. Essa tarde de bênção, ela foi dada pelo Senhor. Para aquelas pessoas que não trabalham no sábado, que não saíram com a sua família no rio, ou foi numa praia, que está em casa sem fazer nada. Desocupadas, as mulheres vão ficar no WhatsApp, na televisão, né? As mães que estão com seu filho vêm buscar, porque é responsabilidade de ensinar os filhos para mim que devem dar. Então aí surgiu essa tarde de bênção já há 11 anos. E essa tarde de bênção, ela trouxe muita mudança, ela começou a resgatar